Olá, pessoal. Boa tarde a todas e todas. Eu quero dar as boas-vindas a esse segundo dia do ciclo de palestras para o ensino de Ciências Exatas e de Tecnologias da UFSCar, perspectivas para o ensino de Ciências Exatas e Tecnológicas no retorno ao presencial, um ciclo promovido pelo Centro de Ciências Exatas e de Tecnologias da UFSCar em parceria com a SEAD, Secretaria-Geral de Educação à Distância. E para esse ciclo foram convidados experientes professores de diferentes instituições de ensino para trazerem suas reflexões sobre o período compulsório do remoto que viveram e sobre como está sendo a retomada, né, ou o retorno às atividades presenciais em suas instituições de ensino, particularmente para ciências exatas e engenharias, tendo em vista também as revisões curriculares em andamento para essas últimas, para os cursos de engenharia. Esse ciclo vai acontecer durante todo o mês de junho de 2022. Eu vou pedir para a Giovana compartilhar a programação. Nós já recebemos o professor Rony Ximenes, da Universidade Federal de Lavras, em 1º de junho. Hoje nós temos o nosso encontro com o professor Romero Tori. No dia 22, receberemos o professor Gabriel Horning, da Universidade Federal de Alfenas. E no dia 29, o último dia do ciclo, nossa convidada é a professora Tatiana Rocha, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicino. Eu lembro que todas as palestras estão sendo gravadas e ficarão disponíveis no canal do YouTube UFSCar Oficial. Hoje, nós temos a grata satisfação de receber o professor Romero Tori, que, a meu ver, dispensa apresentações, e combinamos, eu e ele, de informar apenas o essencial, que ele é professor da área de exatas na Escola Politécnica da USP, e escreve sobre o uso de tecnologias na educação, e é autor do já consagrado livro Educação Sem Distância, já na 3ª edição. Então, bem-vindo, professor Tori. Passo a palavra a você, fique à vontade. Obrigado, Angélica. É um grande prazer participar desse ciclo muito importante, muito oportuno. E vamos direto, então, ao assunto para o qual fui convidado a falar, né? Então, peço que vocês compartilhem, por favor, a minha tela. Muito bem. Então, vou falar, eu resumi o título, que o título era um pouquinho longo, mas, em linhas gerais, vou falar sobre a hibridização no ensino superior, né? É algo que eu já falava há um bom tempo, né? Como a Angélica falou, meu livro já está na 3ª edição, a primeira foi lançada em 2010, e a tese de livre docência que eu defendi e que deu origem a esse livro, eu defendi em 2003, né? E eu comecei a estudar essas questões já na década de 90. Então, eu falava muito nessa questão de híbrido, num sentido muito mais amplo, como eu vou falar hoje, e que todos, de uma forma ou outra, infelizmente por um motivo ruim, né, passaram por essa experiência da hibridização de uma maneira ampla, né? Como eu vou falar mais para frente, a hibridização não é só você fatiar um curso ou uma disciplina em atividades remotas e atividades locais, tá? É muito mais do que isso. E vou também falar um pouco da minha experiência como professor de ensino superior na área de engenharia e de design, e como que eu enfrentei aí esse período da pandemia, né? Eu me senti privilegiado, não posso reclamar, porque com toda a infraestrutura que a USP, a Escola Politécnica, me ofereceu, e mais a minha experiência no ensino online, então foi bem tranquilo para mim e para os meus alunos, pelo feedback que eu recebi deles, a ponto de até as minhas disciplinas terem sido mais bem avaliadas até do que como eram quando oferecidas no modelo tradicional em sala de aula física, né? Mas eu sei que isso não é a realidade geral. Muitos passaram por dificuldades, por vários motivos, e eu vou tentar, então, compartilhar com vocês um pouco dessa minha experiência e tentar, principalmente, trabalhar um pouco questões mais conceituais, tá? Que são o alicerce, que são a base de qualquer atividade, principalmente atividade acadêmica, atividade científica, né? Então, mais do que tentar aqui dar receitas de como fazer, eu vou
levantar algumas questões e colocar alguns conceitos que eu considero importantes. Eu tenho certeza que, a partir da discussão desses conceitos, espero, né, não tenho certeza, não, espero pelo menos, é que eu contribua, eu ajude a você que está nos assistindo a pensar melhor sobre o assunto e talvez aplicar melhor o uso das tecnologias nessa questão do ensino híbrido, né? Então, a primeira questão conceitual é a questão da distância. Então, a gente fala muito em educação à distância e educação presencial, por exemplo. Então, eu vou discutir esses dois conceitos, o conceito de distância e o conceito de presença. Primeira questão, só existe distância física? Porque parece que só esse tipo de distância que as pessoas leigas imaginam quando falam em educação à distância ou em educação em espaço físico, né? Mas, na verdade, existem mais tipos de distância, né? A gente tem a distância transacional e a gente tem a distância física, tá? Então, tudo isso é distância, mas são distâncias diferentes. A distância física é uma distância que é bem conhecida, mas a distância transacional é a distância psicológica, é a percepção de distanciamento, né? É aquela percepção de que a pessoa está em outro lugar ou não está se sentindo participante ativo de determinada atividade. E a distância transacional, ela pode aparecer não apenas na chamada educação à distância. Claro que a distância física contribui, de alguma forma, para o aumento da percepção de distância transacional. Mas a percepção de distanciamento pode ocorrer, como mostra essa imagem aqui à esquerda, até em ensino local, naquele ensino em espaços físicos, né? Bom, quais são as distâncias na educação? Então, eu já falei da física ou espacial, tem um outro nome que eu costumo dar também, né? Distância no espaço físico. A transacional já falei, mas a gente tem também a distância temporal. A distância temporal é aquela que diferencia uma atividade feita sincronamente, como, por exemplo, essa que nós estamos fazendo agora, que vocês podem participar, enviar questões, etc. Então, não há distanciamento no tempo. Claro que se você estiver assistindo a gravação, aí já deixou de ser uma atividade síncrona, passa a ser assíncrona. Eventualmente, vocês colocam comentários no YouTube e, eventualmente, eu posso ir lá e responder num outro momento, aí já passa a ser uma atividade assíncrona, como aquelas que ocorrem nos fóruns, nos e-mails, tá? Então, existe um distanciamento temporal. Tanto para o distanciamento espacial quanto para o distanciamento temporal, a tecnologia permite que essas barreiras sejam quebradas. Então, nós estamos quebrando a barreira espacial, física, por meio de vídeo, por meio de teleconferência. A gente consegue quebrar a barreira do distanciamento temporal, aproximando algo que ocorreu em tempos diferentes, por meio de tecnologia também, como as atividades de fórum e outras que podem ocorrer em tempos diversos, tá? Acontece que a transacional não é a tecnologia que resolve, tá? E é essa o distanciamento mais importante, porque você usando tecnologia adequada, você elimina as barreiras geográficas, elimina as barreiras temporais, aproxima no tempo, mas a transacional não é a tecnologia que resolve, mas sim a metodologia, né? E a mesma metodologia que ajuda a reduzir distanciamento num curso à distância, ela pode muito bem ser aplicada num curso fisicamente presencial também, tá? Que é um outro preconceito que existe, de que as metodologias são diferentes. A metodologia para a educação à distância é uma coisa, a metodologia para o espaço físico é outro. Isso é uma falácia, tá? A metodologia tem a ver com questões pedagógicas, com propósitos pedagógicos educacionais e com a forma como a gente aprende, como funciona a nossa cognição, como a forma como a gente constrói conhecimento, tá? Então, uma vez você tendo uma metodologia, o que você precisa fazer
para usá-la à distância ou para usá-la no espaço físico, é uma questão de adaptação da mídia ou das mídias empregadas para viabilizarem que aquela metodologia funcione. Então, a metodologia é exatamente a mesma, mas, claro, que se você não usar as mídias adequadas, você prejudica a aplicação da metodologia. É isso que ocorre quando alguém fala essa metodologia não funciona em tal espaço, ou não funciona à distância, ou não funciona no presencial. Não, não é que ela não funciona, é que foram usadas mídias ou ferramentas inadequadas para a aplicação daquela metodologia. Então, vou dar um exemplo bem simples para ficar claro aqui o que eu estou dizendo. Nos meus cursos de pós-graduação, eu costumo, um dos métodos que eu uso é o método do debate, tá? E eu fazia isso na sala de aula física, tá? Os alunos já sabiam desse meu método, quando sabiam que ia ter debate. Aliás, em todas as aulas eles já sabiam que eu gostava dessa disposição de carteiras, então eles já chegavam e já colocavam as carteiras em círculo, de tal maneira que todos viam todos, né? E eu ficava numa das pontas desse círculo e a gente fazia os debates, as conversas, as discussões e funcionava muito bem. Tá? Não funcionaria bem se eu os colocasse dispostos em carteiras umas atrás das outras naquela forma tradicional, ou seja, estaria usando a mídia sala de aula de forma errada, prejudicando a metodologia. Então, não poderia dizer, o método debate não funciona em sala de aula. Não, o método debate não funciona em sala de aula se eu não dispuser as carteiras de forma adequada. Quando ocorreu a pandemia, e eu fui pego assim, como todos, né, de uma hora para outra, eu já tinha dado uma aula da disciplina em sala de aula, a segunda aula já foi remota. Nessa segunda aula, não havia carteiras para os alunos dispor, mas eu combinei com eles e todos concordaram, ainda bem, né, de todos ficarem com as câmeras abertas. Por sorte, pós-graduação, o nível de maturidade é outro, todos concordaram, etc. E a gente fazia os debates, todos olhando todos do mesmo jeito, só que olhando para os vídeos de todos. Né? Inclusive, aquela questão do olho no olho funciona até melhor na câmera, é mais próxima do que numa sala de aula, que a distância é um pouco maior. Para quem é míope como eu, até eu prefiro olhar a tela do computador, eu vejo com mais detalhe as expressões, etc. Então, funcionou perfeitamente, fizemos os debates, fizemos as atividades, as apresentações dos trabalhos foram feitos em metaverso, né? Que até porque a temática da disciplina era tecnologias imersivas na educação, então tinha tudo a ver, a gente usou as tecnologias imersivas e o curso fluiu muito bem. Então, o único cuidado que a gente tem que ter é adaptar a metodologia. Um outro exemplo, um método muito comum de design thinking que a gente faz no espaço físico envolve, por exemplo, as pessoas se reunirem em mesas, discutirem, preencherem post-its, esses post-its são colados lá numa lousa, que todo mundo depois vai lá e mexe nesses post-its, coisas assim. Funciona bem no espaço físico. Mas eu já fiz atividades assim no espaço virtual que funcionou ainda melhor, porque usando, por exemplo, o Jamboard do Google, né, que é gratuito e é bem simples de usar, todos conseguiam manipular os post-its e conversar ao mesmo tempo de uma maneira mais prática até do que se eles estivessem 10 pessoas tentando mexer numa lousa para manipular os post-its naquela lousa. Fica meio tumultuado e não funciona tão bem. Então, foram dois exemplos singelos, mas eu tenho certeza que você pode pensar, e se alguém tiver alguma dúvida, coloca aí, olha, eu tenho um método que eu uso no presencial, será que dá para usar no espaço virtual? Eu já de antemão acredito que sim, mas vamos ver se realmente eu não consigo mostrar como fazer isso no virtual. Continuando, as relações de distância também são importantes, tá? A gente tem, então, 3 tipos de distância, só que esses 3 tipos de distância podem ocorrer em 3 relações: na relação aluno-professor, na relação aluno-aluno e na relação aluno-conteúdo. Tudo isso dá 512 combinações de distanciamentos. Então, qual delas eu vou chamar de educação à distância? Qual delas seria a presencial? Tudo é educação. Tá? Então, essa qualificação remota, híbrida, presencial, eu considero já algo ultrapassado.
toda educação precisa ser híbrida e usar tecnologias. Claro que vai haver uma predominância, de repente tem uma predominância de uso de espaço físico ou predominância de uso de espaço virtual, mas os métodos, as propostas, a aprendizagem não vai se alterar desde que as mídias sejam adaptadas adequadamente. Tá? Com relação à distância transacional, eu cito aqui um conceito que é baseado na proposta do Michael Moore, né? E ele coloca lá que, primeiro, ele define a distância transacional como um espaço psicológico entre aluno e professor, aluno e colega ou aluno e conteúdo, né? E como que ele fala que a gente pode reduzir a distância transacional? Por meio de flexibilidade. Então, atividades muito rígidas, que não admitem adaptações, ou que o aluno não sente nenhuma possibilidade de mudança, ele acaba se colocando meio que numa postura passiva, aumentando a distância transacional. Se o aluno não tiver autonomia, também ele se distancia. E, por fim, se não houver interatividade, é um jeito de aumentar também a distância transacional. E a presença? Então, falei já na questão da distância, agora a questão da presença. Ela só ocorre em espaços físicos? Da mesma forma, a presença pode ser presença física ou pode ser presença virtual. Tudo isso é presença. Tá? A presença não é exclusividade do espaço físico, por isso que eu refuto aquela terminologia de retorno ao presencial. Nós nunca deixamos de estar no presencial. Atividade remota síncrona também é presencial. Tá? Então, a presença é a participação da pessoa na atividade. Se não fosse assim, as reuniões que são realizadas remotamente não teriam valor jurídico, porque as decisões tomadas não teriam quórum, já que ninguém estaria presente. Então, a gente precisa urgentemente mudar essa terminologia, parar de falar em presencial versus remoto ou presencial versus virtual. Não, tudo é presencial. Né? Continuando, imersão, terceiro conceito importante aqui. Tá? Imersão muitas vezes é confundido com presença. Apesar de eles estarem muito vinculados, não são exatamente a mesma coisa. Primeira coisa, imersão, assim como a presença não ocorre só no espaço físico, a imersão muita gente associa com tecnologia, com óculos de realidade virtual, com aquelas cavernas, caves, né, e outras tecnologias de realidade virtual ou de realidade aumentada. Será que imersão é só com tecnologia? Na verdade, eu trabalho com dois tipos de imersão, mas tudo é imersão. Tá? A imersão psicológica e a imersão tecnológica. A imersão tecnológica é um conceito objetivo. Você objetivamente analisa um sistema e diz se ele é mais ou menos imersivo que outro. Por exemplo, um sistema baseado em óculos de realidade virtual é mais imersivo do que se eu estiver olhando para a tela de um computador, mais imersivo do que se eu estiver olhando para a tela de um celular, mais imersivo do que se eu estiver ouvindo áudio, e assim por diante. Tá? Então, existem formas objetivas de você dizer qual ambiente ou qual sistema é mais imersivo que o outro. Já a imersão psicológica, ela depende de como a pessoa está envolvida com aquela atividade, se ela está imersa mesmo naquela atividade. Né? E aí eu posso ter uma alta imersão tecnológica, mas a pessoa, isso não adianta nada porque a pessoa está com a cabeça em outro lugar. E eu posso ter uma baixa imersão tecnológica, mas ter uma imersão psicológica. Vou dar um exemplo bem simples também. Por exemplo, você conversando naquela tecnologia antiga que quase ninguém mais utiliza, chamada telefone, mas você deve lembrar de quando você usava o telefone e que você ficava gesticulando para falar com outra pessoa, esquecendo que ela não está te vendo. Né? Mas porque você, durante algum momento, esquece que existe aquela mediação tecnológica e fica imerso naquela conversa e se sente como se estivesse as duas pessoas no mesmo local. Né? Bom, então, como eu disse, imersão não é o mesmo que presença, porém, é possível estar presente sem estar imerso. Então, você pode estar objetivamente na sala de aula, mas não estar imerso na atividade.
né? Então, um depende do outro, tá? Então, para estar imerso, precisa se sentir presente, primeiro de mais nada, primeiro de tudo. Mas não é garantia de imersão. Aí eu vou falar sobre aprendizagem imersiva ou educação imersiva, dando um exemplo de que a imersão não necessariamente precisa ser tecnológica, tá? Mas, claro, hoje, quando a gente fala em educação imersiva, e aí eu aproveito para divulgar um site que eu estou construindo aqui na USP, com a ajuda de vários alunos, chamado Educação Imersiva. Tá? Eu vou colocar aqui no chat e peço para o pessoal da organização colocar aí, para todo mundo, chama, o link é eiecd.org, tá? ECD é de educação sem distância, EI é de educação imersiva. Então, assim que possível, vocês puderem... já está no meu nome, ecd.org, que é o link para o meu blog. Então, basta pôr ei.ecd.org, que vocês vão chegar nesse site que fala sobre educação imersiva, e lá tem muito mais material sobre essa questão de educação imersiva. Mas eu dou um exemplo analógico para mostrar que eu posso ter imersão em termos de aprendizagem com tecnologias analógicas, como, por exemplo, na aprendizagem de língua. Muitos conhecem esse conceito de imersão para a aprendizagem de uma segunda língua, em que você vai para um outro país, para uma outra cultura, e lá você tem um contato, fica imerso na cultura, conversa, acorda de manhã, liga o rádio, a TV, vai no supermercado e só interage naquela outra língua, é uma forma de imersão. Hoje, quando a gente fala em educação imersiva, a gente está se referindo, obviamente, à imersão tecnológica, está usando realidade virtual, realidade aumentada, etc. Mas é para vocês entenderem que o conceito de imersão não precisa ser necessariamente tecnológico. Hoje eu consigo aprender línguas. Qualquer pessoa hoje que tenha disciplina e organização pode simular uma imersão sem precisar viajar, né? Basta que ela só assista TVs de outro país, só leia jornais do outro país, só ouça rádio daquela outra região e se socialize, interaja com pessoas via redes sociais, etc., daquele outro país. Dessa forma, ela vai acabar vivenciando uma imersão também, né? Então, a aprendizagem imersiva, ela se justifica em muitas áreas, tá? Não necessariamente a gente precisa usar a imersão tecnológica para tudo, mas na área médica, principalmente, tá? Odontológica, onde você envolve vidas humanas, o treinamento imersivo é a melhor solução, porque, claro, o melhor treinamento que existe é você treinar no mundo real. Mas, obviamente, você não pode treinar com seres humanos. Então, o mais próximo do real é a realidade virtual, e é indiscutível a importância da realidade virtual para o treinamento na área da saúde e em outras áreas que possam causar riscos ou perigos, seja para o treinando, seja para outras pessoas, para o meio ambiente, ou também treinamentos que envolvam altos custos ou inviabilidade. Por exemplo, treinar um astronauta, treinar um mergulhador e por aí vai. Bom, aí, falando em educação imersiva, a gente lembra dos metaversos, que hoje estão muito falados, né, devido ao fato de o Facebook, a empresa, né, que é a holding que engloba Facebook, WhatsApp, Instagram e outros serviços, mudou o nome para Meta, justamente para reforçar a visão dessa empresa de que o futuro das redes sociais é no metaverso. Eu concordo que, mais cedo ou mais tarde, o metaverso vai se tornar algo muito comum. Antigamente, a gente interagia por texto nas redes sociais e poucas imagens, né? Eu lembro que o Orkut, no início, tinha limite de você carregar, acho que 10 imagens no máximo, a maioria das interações era por texto, depois começou a liberar a quantidade de imagens, passou a ter vídeo também, e hoje o auge é o compartilhamento de vídeos nas redes sociais.
é meio que natural de se imaginar que o próximo passo, depois dos vídeos, vai ser a realidade virtual, né? Então, o metaverso em realidade virtual vai realmente, em algum momento, dominar. Mas é importante ressaltar que metaverso não é necessariamente sinônimo de realidade virtual no sentido de usar esses equipamentos que eu estou mostrando aí, de óculos, etc. Tá? O conceito de metaverso é muito antigo. Muitos acham que surgiu agora, que quem inventou metaverso foi Facebook, ou que metaverso é usar óculos de realidade virtual. Pior que isso, tem gente dizendo que qualquer aplicação de realidade virtual é metaverso. Então, aquelas que eu mostrei lá da educação imersiva, um treinamento, por exemplo, de um simulador para você treinar anestesia, não necessariamente é metaverso. Se você não estiver interagindo com outras pessoas em tempo real dentro daquele ambiente, isso não é um metaverso. É apenas uma aplicação de realidade virtual. Um jogo pode ser um metaverso. Aqueles jogos online que várias pessoas participam tem o conceito de metaverso também. Então, a chave para ser metaverso é você ter um outro universo com outras pessoas participando. Se só você participa desse outro universo, um universo que só você está lá dentro, é uma aplicação de realidade virtual, é um jogo, etc., mas não é metaverso. Então, metaverso existe há muito tempo, desde a década de 90, não com esse nome metaverso, mas com esse conceito. Tá? Então, se a gente relembrar daqueles mundos baseados apenas em textos, né? Acho que chamavam moods, né? Que a pessoa entrava, não tinha imagem, mas ela falava, abri a porta, agora estou na sala, acendi a luz, aconteceu isso, uma outra pessoa entrava, interagia com ela, tudo com texto. E as pessoas se imergiam naquele universo. É como se aquele universo existisse apenas com texto. Tá? E era muito forte essa conexão e essa participação imersiva. Tá? Isso, para mim, já é metaverso. Tá? Depois, surgiu aí na década de 2000, no final da década de 2000, o Second Life, né, Segunda Vida, que foi e é ainda o maior metaverso, o mais conhecido metaverso que já existiu, porque ele realmente tem a proposta de criar um outro universo em que os próprios participantes criam o conteúdo desse universo, criam as casas, os prédios, os personagens, as interações. E a chave para um metaverso é a participação das pessoas por meio de seus avatares. É isso que faz a diferença. Então, em linhas gerais, o metaverso ele é uma outra realidade que as pessoas participam por meio de seus avatares, interagindo com outras pessoas. Mas não há vínculo necessário com 3D, com realidade virtual, com imagens. Eu posso ter um metaverso só de áudio. Imaginem pessoas deficientes visuais participando de um metaverso que só tenha áudio, vai ser um transporte para uma outra realidade também. Ou até pessoas videntes podem participar de um metaverso apenas por áudio. Não há nenhum vínculo com nenhuma dessas tecnologias para ser metaverso. Tá? Então, um metaverso é um ambiente digital interativo online e multiusuário, no qual as pessoas participam e interagem por meio de seus avatares, que são por elas controlados. Tá? Então, aqui tem vários metaversos. Quem entrar lá no ei.esnd.org, tem lá um catálogo de alguns metaversos. Tá? Não existe só o Meta, existem outros metaversos. E o Virbela é um bem interessante, porque ele como se diz, ele simula, representa um centro de convenções. Então, tem tudo lá, tem auditório, tem sessão para exposição, tudo que você encontra num grande centro de exposições, você tem aqui no Virbela, é bem interessante. Já participei de vários eventos científicos no Virbela, a sensação é muito próxima de você estar num congresso de verdade. De verdade, esse também é, mas num congresso no espaço físico. O Second Life, que eu já falei, né? O VTime, que esse é voltado para a realidade virtual, você entra na loja lá da Oculus e você baixa esse aplicativo e passa a se encontrar com as pessoas por meio de seus avatares em diversos ambientes oferecidos pelo aplicativo. Esse Frame VR é gratuito e é muito bacana, tá? Tem lá um tutorial no ei.esnd.org para usar esse frame.
dá para se preparar aulas, para chamar os alunos, para fazer várias atividades. Existe um limite de número de pessoas simultâneas, mas é bem bacana. Tem vários outros, tem um que acho que eu não coloquei aqui, que chama Mozilla Hubs, mas tem lá no ei.scnd.org, que também é free. Esse Horizon é o da Meta, tá? Que ainda está em desenvolvimento, em versão beta, etc., mas promete ser bem interessante. Por exemplo, inclusive, uma coisa que muitos não têm, a câmera vai identificar o movimento dos seus lábios e vai identificar também o som da sua fala para mover os lábios de acordo com o áudio e outras características aí interessantes. Tá? E, por fim, para mostrar que metaverso não precisa ser 3D, existe um metaverso bem recente, que foi desenvolvido durante a pandemia e já ganhou bastante popularidade, que chama Gather Town. O Gather Town ele é baseado nessa estética anos 90 de game e os seus avatares são 2D, mas você cria seus espaços, interage, está fazendo muito sucesso e ele é bastante leve, dá para você rodar em celular, em equipamentos low-end, sem problema. Tá? Outro dia eu ouvi esse termo aqui, metapresença, né? Para se referenciar à presença nos metaversos ou à presença num ambiente remoto. Né? Então, eu fui convidado até para falar sobre esse tema, sobre metapresença. Eu comecei dizendo que fiquei muito feliz pelo convite, etc., respeito quem defenda esse conceito de metapresença, mas, na verdade, eu não concordo com a qualificação da presença. A presença é presença, não importa se obtida por meios tecnológicos, por meios físicos, estando no mesmo espaço físico ou não. Tá? A gente qualificar é algo que já foi superado. Na década de 80, 90, começaram os estudos que na época era chamada de telepresença, que é a presença remota, né? Quando se começaram a desenvolver sistemas de videoconferência e fazer pesquisa científica sobre o que é estar presente remotamente, e o termo era telepresença. Só que a comunidade que estudava telepresença, depois de alguns dos primeiros estudos, dos congressos realizados na área, decidiu que não fazia sentido diferenciar uma presença obtida por meios tecnológicos ou uma presença no espaço físico, até porque você pode se sentir mais ou mais presente mesmo no espaço físico. Então, eles tiraram essa qualificação tele e chamam apenas de presença. Tanto que a revista mais importante, criada por essa comunidade, já antiga e muito respeitada, que discute esses conceitos de tecnologia para mediar presença à distância, né? Videoconferência e tudo mais, realidade virtual, etc., essa revista se chama Presence, ela não se chama Telepresence. Né? E não faz sentido a gente retornar ao passado querendo reinventar a roda e voltando agora não chamando de telepresença, mas chamando de metapresença, ou presença virtual, ou outra presença. É presença. O que eu posso diferenciar é onde essa presença está ocorrendo. Presença no espaço físico, presença no espaço virtual. Aí, tudo bem. Tá? Bom, por fim, é o último tópico que eu vou abordar antes de abrir aqui, deixar um tempo para vocês colocarem suas questões e para a gente discutir, é a questão da terminologia e da conceituação de híbrido, blended, simultâneo, remoto. Tá? Tem uma certa confusão de termos nessa área, principalmente no pós-pandemia, que a pandemia acabou criando novas formas de hibridização que não eram comuns. Né? Então, o primeiro problema que ocorreu é que lá fora, a educação que mistura virtual e espaço físico é comumente chamada de blended learning. Né? E no Brasil, o termo acabou sendo traduzido e é mais utilizado como ensino híbrido. Nem aprendizagem, eu preferiria, eu acharia muito melhor
se a gente falasse em aprendizagem híbrida ou educação híbrida. Mas os autores consagrados nacionais, existem livros, muitas publicações, acharam por bem usar ensino híbrido. Então, eu apenas atestei isso num artigo que eu já vou citar para vocês, que eu escrevi, mostrando que a tradução de blended learning mais utilizada no Brasil é ensino híbrido. Bom, tudo caminhava bem até a pandemia, quando começou-se a ter outras formas de hibridização, menos organizadas e menos planejadas e com menos articulação do que o chamado blended learning, que é muito mais metodológico e bem planejado, né? E aí, lá fora, começou-se a usar o hybrid learning, tá? A aprendizagem híbrida, que, ao ser traduzida aqui, vai cair de novo como aprendizagem híbrida ou ensino híbrido, ou seja, o blended sendo traduzido por híbrido aqui, quando lá fora passou-se a usar o híbrido, vamos traduzir para híbrido também, já começou a ter uma certa confusão. Então, eu escrevi um artigo, né, que está nesse endereço, híbrido.snd.org. Esse QR Code também leva para esse artigo. Então, é um artigo pequeno. No meu livro, Educação Sem Distância, eu desenvolvo mais, tem um capítulo só sobre ensino híbrido, e eu desenvolvo mais essas questões. Tá? Eu achei necessário propor uma organização desses termos, mas eu não quero impor como algo definitivo, tanto que nesse texto, no híbrido.snd.org, existe link para um formulário para quem quiser colocar sugestões. É um tema ainda em discussão. Eu tenho organizado mesas redondas, tenho discutido com a comunidade, estou recebendo sugestões. Provavelmente, em breve, eu gere uma nova versão desse artigo com atualizações. Mas o que eu constatei? Que a gente tem, eu considero que ensino híbrido é algo que engloba qualquer mistura, então seria o termo mais genérico, e não mais o sinônimo de blended, como a gente vinha usando. Tá? Eu prefiro usar ensino híbrido como qualquer mistura, de qualquer jeito, seja organizado, desorganizado, remoto, etc., é híbrido. Tá? E aí, eu identifiquei 3 tipos aqui de formas de mistura mais utilizadas depois no pós-pandemia. Tá? O blended, que é aquele tradicional, que tem várias metodologias, tem muitos livros e artigos falando, tem o blended rotativo, que você cria estações de rotação, etc. O enriquecido, você pode ter o físico enriquecido, o virtual enriquecido, tem a sala de aula invertida, rotação por estação, etc, etc. Então, o blended é aquele que realmente tem toda uma metodologia, um planejamento, ele já nasce para ser uma mescla harmoniosa de virtual e de real, né? E de físico. E daí o nome blended. Então, eu preservaria o nome blended para algo que não dá para traduzir, é melhor usar o termo original. Mas blended seria um tipo de ensino híbrido. Os outros 2 que eu identifico são o fatiado, que eu dei esse nome, não sei se vai pegar, se as pessoas vão concordar, estou aberto para outras denominações, mas o que eu chamo de ensino híbrido fatiado? É aquele em que você pega um curso e diz, tais disciplinas são à distância ou remotas e tais disciplinas são no espaço físico. Você fatiou o curso entre físico e virtual. Ou uma disciplina, você fatia em aulas físicas no espaço físico e aulas no espaço virtual. Por que é fatiado? Porque não tem opção, ou você pega uma fatia ou outra, ou seja, naquela fatia da disciplina que é no virtual, todos os participantes vão participar no virtual. Naquela fatia que é no espaço físico, todo mundo tem que participar no espaço físico, ou é físico ou é virtual, não tem de fato uma mistura. Tá? Mas aí surgiu o simultâneo. Eu já falava, eu não dava esse nome, mas eu falava já antes da pandemia que híbrido pode configurar qualquer tipo de mistura, inclusive o professor estar distante, os alunos estarem na sala de aula, ou parte dos alunos estarem em sala de aula, parte estarem distantes. Isso soava meio estranho. Hoje as pessoas não estranham. É muito comum acontecer isso. Né? Ontem mesmo houve greve aqui em São Paulo dos ônibus e do metrô, ou do metrô, não sei, mas eu sei que teve uma greve aí que paralisou o trânsito, e aí muitos alunos
já mandaram mensagem pedindo se não podia ser aula remota. Agora os alunos já pedem assim, porque acham uma coisa normal, né? Mas a gente sabia que haveria alunos que já tinham se preparado, já tinham chegado na USP e iam querer ter aula no espaço físico. Então, o que a gente fez? Avisou os alunos, quem quisesse entrar remotamente, entraria remotamente, quem estivesse no laboratório seria atendido no espaço físico, e assim foi. Quer dizer, isso eu chamo de simultâneo, você ter professores ou alunos misturados, alguns presentes, outros físicos, não é mais fatiado, é tudo junto e misturado. Recentemente, a Escola Politécnica inaugurou uma sala chamada Sala de Aula Híbrida, um projeto muito bacana, que foi tocado pelo professor Antônio Seabra, da Poli, né? Ele conseguiu verba da reitoria, etc., e montou uma sala, uma bate-sala, tá? Com TVs 75 polegadas, 3 TVs espalhadas, mais data show, microfone, câmera, e uma estação lá de controle, tudo usando software livre, hardware aberto, que pode ser multiplicada, tá? De tal maneira que o professor tem um pódio lá que ele controla tudo. Tá? Bom, eu fui convidado por um professor da Poli para eu dar uma palestra parecida com a que estou dando hoje para alunos da pós-graduação dele. Só que ele falou, eu queria que você participasse presencialmente, né? Ele falou, é o termo que ainda muitos usam para dizer no espaço físico. Perguntou se eu poderia ir dar essa palestra lá na sala de aula para os alunos. Eu falei, claro que eu posso, só que eu não quero. Eu falei, eu não vou falar sobre ensino híbrido, eu prefiro falar à distância, até para mostrar que dá para funcionar à distância. Ele falou, boa ideia, então eu vou pedir para usar aquela sala que acabou de ser inaugurada, lá da Poli, a sala híbrida. Eu falei, ótimo, quero testar essa sala. O interessante é que o professor Seabra foi pego de surpresa por algumas demandas que eu pedi que ele não tinha pensado. Eu falei, olha, eu quero controlar a câmera à distância, eu quero ver os alunos. Ele tinha pensado mais com foco na sala de aula física, e as pessoas à distância iriam assistir de uma forma um pouco mais passiva. Ele também não tinha pensado na possibilidade de um professor estar distante, remoto, e os alunos lá na sala de aula. Então, já desestruturei tudo que ele tinha pensado, mas ele foi muito bacana. Um dia antes, ele mexeu lá no hardware, disponibilizou o controle de câmera, mudou, colocou uma nova câmera, dispôs de tal forma que no dia seguinte eu consegui dar a minha aula interagindo com os alunos, aproximando a câmera, vendo, eles me vendo, eu vendo eles, e no final a gente conversou com os alunos, inclusive por sorte minha, né, até para demonstrar isso, 2 alunos não tinham conseguido ir para a aula e participaram remotamente, uma aluna estava de licença maternidade, pôde participar, no fim todos deram seus depoimentos, acharam muito bacana e se sentiram presentes. Depois que eu saí, a aula continuou e eles fizeram apresentações de trabalho com os alunos distantes, apresentando junto com os que estavam lá. E essa questão do simultâneo já é algo quebrado, já é uma barreira quebrada que a gente já pode pensar daqui para frente. Olha, e não precisa ter uma sala super sofisticada como essa que a gente tem na Poli, tá? Basta não ter preconceito. Hoje em dia, qualquer escola, qualquer sala de aula que queira praticar essa aula simultânea, basta usar celulares, tá? Celulares bem colocados e entrando nesses softwares de videoconferência gratuitos, consegue fazer com que quem esteja à distância veja todo mundo, interage e participe, sem precisar de equipamento muito caro. Então, é uma questão mais de postura, de estar aberto às possibilidades que o ensino híbrido traz. Tá? Então, eu vou deixar aqui um espaço, porque eu queria ouvir vocês, discutir com vocês e ficar à disposição, inclusive para comentar questões mais voltadas a como que eu tenho trabalhado o ensino híbrido nos cursos de engenharia, tá? E na área de exatas. Tá? Grata, professor Tori. Realmente essas são ideias assim bem. Vou usar outro termo que você não mencionou: as disrupções das coisas. É isso aí. E é aquilo assim.
parece que está muito longe, mas eu estava comentando com a Giovana antes da gente chegar aqui, né? O que eram as transmissões com o Adobe Connect em 2010, quando a gente Nossa, um começou as desespero. transmissões dos cursos, dos nossos cursos UAB, as pedagogias, e aquilo a gente achava o máximo. Era o que tinha de bom, de promotor de Sim. interações, né? Então, eu fico bastante grata assim, pelas suas pela fala, pela sua fronteira que você vem rompendo aí, fazendo as suas experimentações, mas eu gostaria que, se houver perguntas, vamos privilegiar as perguntas das pessoas que estão assistindo. Não sei se o pessoal vai colocar, mas também eu deixo uma minha, né? Porque Ótimo. você, em Senão algum eu momento... faço auto-perguntas também. Essa é outra pergunta. Essa questão mesmo, que assim, que pega, né, em relação à mudança curricular que está acontecendo nas engenharias, eu vou puxar para a temática das engenharias, é esse uso mesmo das metodologias ativas, uso de competências. E aí, essa questão, eu gostei muito da sua fala sobre a questão de adaptação de mídias, né? Então, muitas das metodologias ativas que se preconiza, né? As engenharias têm que usar metodologias ativas, enfim, na verdade, é trazer o protagonismo do aluno, né? Mais do que a passividade. Então, o quão competente digitalmente, ou essas outras palavrinhas também que são bem do contexto, né? Essa questão da fluência digital, ser competente, como o professor explora essas novas mídias, né? Porque muitas vezes a gente é usuário de WhatsApp em contextos de conversa, mas não em contexto de sala de aula. Como você vê como que o professor pode se empoderar mais ou conhecer Sim. mais as mídias? Bom, eu acredito que quem é da área de engenharia não deve ter muita dificuldade com tecnologia, né? Se fossem professores de áreas, sei lá, muito distantes das questões tecnológicas, mesmo assim, a gente vê hoje pessoas que não são nativas digitais, que nunca tiveram antes contato com tecnologia e que usam fluentemente, pessoas às vezes até analfabetas, que usam o WhatsApp, usam muito o recurso de áudio, conversa, que estão empoderadas, né? Eu acho que houve uma inclusão muito maior com o WhatsApp, né? Pessoas que prestam serviço, sei lá, um trabalhador braçal que presta algum serviço que é contratado, assim, antes ele tinha uma dificuldade de fazer anúncio do seu serviço, não sabia nem escrever direito, né, etc. Agora, em grupos de WhatsApp, ele consegue interagir, ele consegue fazer orçamentos e conversar com o seu cliente de uma forma, ele se sente mais à vontade, usando áudio, etc. Então, eu acho que mesmo pessoas que tinham dificuldade com tecnologia, a tecnologia ficou tão simples que agora, assim, basta a pessoa ter um QI acima de 0 que ela consegue usar a tecnologia. O que a gente tem que quebrar são as barreiras psicológicas, né? Eu acho que já passou essa coisa de que precisamos capacitar o professor. As grandes empresas tecnológicas já se encarregaram de capacitar a população. Praticamente todo mundo sabe entrar numa rede social, sabe usar o vídeo para acessar o WhatsApp, entrar com um celular numa videoconferência, não é uma coisa que é barreira hoje, até porque a necessidade, né, e a oportunidade fez com que as pessoas descobrissem isso. Puxa, eu lembro quando eu era pequeno que para fazer uma chamada interurbano para uma outra cidade era uma coisa absurdamente cara e complexa. Para conversar com meus parentes na Itália era um evento, a gente marcava a data, o horário, o dia, ia lá na telefônica e cada um falava só um pouquinho rápido, porque senão a conta ia ficar muito cara. Agora você faz uma videoconferência ao vivo de graça, entre aspas, com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Então, as pessoas, mesmo que não tinham tido contato com a tecnologia, hoje usam. Então, a primeira coisa é quebrar essa barreira. Se for o caso, apenas com celulares. Outro dia eu estava na aula, os alunos foram apresentar o trabalho e o grupo falou: puxa, o fulano não conseguiu chegar, ele perdeu o ônibus, né? Será que ele pode participar remotamente? Falei, claro, pode chamar ele aí no WhatsApp. Então, os alunos chamaram no WhatsApp
e ficaram mostrando o celular de um dos alunos, em que eu via a carinha do aluno enquanto ele apresentava as telas que os colegas estavam apresentando. Então, ficou o grupo de 4 alunos, o quinto era um celular na mão de um dos colegas, e funcionou bem, não precisa nenhuma complexidade tecnológica, é uma questão mais de você estar aberto. Tá? Então, claro, o que a gente precisa, eu acho mais importante do que essa coisa de capacitar o uso e tal, é capacitar para as metodologias, que, em geral, se focava muito nas tecnologias e ficava para um segundo plano a metodologia. E as pessoas ficavam focadas em aprender receitas. Como que eu faço para usar metodologia ativa no ensino online? É assim, você usa tal ferramenta de tal jeito, tal, porque a pessoa não tinha muita noção do método que estava por trás, ela repetiu uma receita. Eu acho que é muito melhor as pessoas serem capacitadas em termos metodológicos, entender exatamente que tipo de habilidade ou que tipo de atividade a gente quer fazer, e aí ver qual é a mídia que funciona melhor para aquilo. Né? A atividade é a mesma. Então, metodologias ativas, exatamente o que a gente faz numa sala de aula física, a gente pode pensar em fazer numa sala de aula virtual. E aí, claro, algumas ferramentas precisam de um certo treinamento, mas não é uma coisa complicada. Eu acho mais difícil a pessoa Sim, acho que aprender as está mais metodologias. acessível hoje, né, Romero? Exato. Então, precisa aprender a metodologia, entender os preceitos pedagógicos, que muitas vezes os professores da engenharia não têm muita formação em pedagogia, não existe licenciatura para engenheiro, né? Então, eu acho que a gente tem que focar nas questões pedagógicas, e a adaptação da tecnologia eu não Sim. vejo muita dificuldade. Eu acho que temos uma pergunta aqui do Thales, a Giovana vai colocar para a gente. Muito bem. Então, Thales, obrigado pela pergunta. Veja, eu sempre tiro essa questão da separação entre espaço físico e espaço virtual. Por quê? Eu vejo muitas atividades, eu mesmo tive no meu curso, atividades que não exploravam o fato de eu estar lado a lado com o meu colega. Tá? O próprio fato de, na sala de aula de muitos cursos de exatas até hoje, as carteiras serem enfileiradas e eu não ver os meus colegas, eu olhar apenas a lousa e o professor, já não ajuda a ter interação social entre os alunos. Quando eu entrei na Poli, hoje a Poli é outra coisa, a Poli usa metodologias ativas, tem muita interação com os alunos, é uma outra coisa. Mas, na minha época, quando eu entrei, a aula era muito centrada no professor. As carteiras eram fixas no chão, para facilitar uma ideia brilhante que alguém tinha tido. Parafusa as carteiras no chão, nunca desarruma a sala. Poxa, que ótimo. Então, elas eram parafusadas no chão, e eu tinha uma carga de disciplinas que eram de 32 horas por semana, 32 horas de 40 horas que a gente tem numa semana, né? 32 eram em sala de aula assistindo aula expositiva. Quem assistia a todas as aulas mal tinha tempo de conversar com o colega, porque saía de uma aula, entrava em outra, saía de uma aula, entrava em outra, saía de uma aula, entrava em outra, aula expositiva, expositiva, expositiva. No pouco tempo que sobrava livre, estava cansado, eu tinha que fazer as listas de exercícios que eram enormes e não tinha interação nenhuma. Então, o problema da interação social não está no fato de ser ambiente virtual ou ambiente físico, está na metodologia. Hoje, a carga é mais dividida, você tem atividades ativas que os alunos interagem para produzir projeto. Então, essa mesma metodologia você pode aplicar no virtual. Tá? Por exemplo, os alunos são divididos em grupo para discutir. No virtual, você cria salas, lá eles vão e discutem em grupo do mesmo jeito. No metaverso também eles conseguem. Então, a metodologia é exatamente a mesma de promover interação entre os colegas, desde que você use adequadamente, adaptando a mídia. Né? Eu acho até que é mais fácil, muitas vezes, você ter mais interação social num ambiente virtual até do que no ambiente físico. Você tem mais possibilidades, você pode interagir com pessoas de outros estados, de outras culturas, é mais fácil encontrar pessoas que compartilham com você os mesmos gostos, as mesmas ideias, etc. Você não ficar restrito apenas a quem está sentado do seu lado no espaço físico. Né? Eu costumo brincar que o termo, né, educação presencial,
acaba valorizando a educação no espaço físico como se ela tivesse algum poder mágico de produzir presencialidade, então a educação presencial. E a educação no espaço virtual não, se ressalta o problema, que é a distância, a educação à distância. Então você já cria um problema preconceituoso na própria denominação, educação presencial versus educação à distância. Tá? Já tem uma carga preconceituosa no outro termo. Aí eu falo, olha, a gente tem que mudar os nomes, porque o nome correto seria, em vez de educação presencial, educação limitada ao espaço físico. É uma limitação que você tem. É limitação para a pessoa chegar lá, não é com qualquer pessoa que você pode interagir, só quem consegue chegar naquele local. Tem uma série de coisas que você não consegue fazer no espaço físico. E eu chamaria educação à distância de educação sem limites, porque tudo é possível. Você pode usar a realidade virtual, você pode interagir com pessoas de qualquer lugar do mundo, você pode visitar outros planetas, você pode fazer qualquer coisa que não dá para fazer só no espaço físico. Então, uma simples mudança de denominação já mostra como você pode mudar a carga de preconceito para outra modalidade, que, na verdade, não existe outra modalidade. A modalidade é uma só educação. E toda educação é híbrida por natureza. E aí, se a gente tem um simultâneo, a gente tem tudo isso. Você pode aproveitar o espaço físico para aquilo que funciona melhor no espaço físico, aproveitar o espaço virtual para aquilo que funciona melhor no virtual, aí sim é uma verdadeira educação sem limites, mas eu defendo apenas o termo educação. Então, para mim, uma boa educação ela é híbrida. Quando precisa, você aciona os meios tecnológicos, quando não precisa, você usa só o espaço físico, e essa é a verdadeira educação. Uma outra coisa que eu quero aproveitar para destacar aqui é a minha experiência no ensino remoto. Várias experiências eu tive, mas eu vou destacar uma, tá? Para tentar mostrar como que a gente estava muito bitolado. Eu não, em particular, porque eu sempre defendi isso, mas, no geral, né, as nossas escolas tinham uma ideia muito assim, sempre foi assim, então por que eu vou mudar? Né? Eu ministrava uma disciplina com outros 2 professores, éramos 3 professores, tá? Na Poli. Disciplina teórica, uma disciplina meio pesada, tá? de estrutura de dados, justamente para alunos da engenharia que não são da computação. Então, imagine ensinar estrutura de dados, aquela coisa de lista ligada, de filas, de pilha, de grafos, de algoritmo de Dijkstra e por aí vai, né? Essas coisas meio complicadas e básicas para a computação, para alunos da elétrica, para alunos que não são da computação. Então, já tem uma carga aí de dificuldade. Bom, outra coisa é que na Poli, a gente preza muito assim a igualdade entre os alunos, até porque as notas deles são usadas para muitas coisas, para escolher opção, para ir para um diploma duplo, para se candidatar à bolsa, isso e aquilo. Então, não é justo que professores, que os alunos tenham aulas diferentes ou tenham critérios de avaliação diferentes. Então, como que a gente fazia? Nós dávamos cada um uma aula, né, para uma turma de 60 alunos, em paralelo, no mesmo horário, nós 3 dávamos aula, cada um para uma turma de 60 alunos. A disciplina era muito bem planejada, o método era exatamente o mesmo, os slides eram os mesmos, então a gente preparava junto, era a mesma aula dada por professores diferentes em paralelo, e funcionava muito bem. Por que mudar isso? A pandemia fez a gente mudar. Então, vamos pensar como que a gente pode fazer. Bom, a gente não precisa dar 3 turmas em paralelo. Já que é no espaço virtual, vamos fazer o seguinte, cada um de nós grava 1/3 das aulas. Então, já dividimos a nossa carga de trabalho, cada um gravou 1/3 das aulas. Caprichado, de uma forma bem legal, tal, que a gente possa, gravamos as aulas. Vamos fazer o seguinte, a aula tem 2 horas cada aula. A gente reserva a primeira hora para os alunos assistirem a aula que nós gravamos. Assim, eles não têm desculpa de, não deu tempo de assistir. Não, é durante a aula. A gente reserva esse primeiro horário, metade da aula é para você assistir a aula, que como é gravada, é mais eficiente. O que a gente dava em 2 horas, a gente dava em 1 e ele conseguia assistir naquele horário. Tá? Quem conseguir assistir antes, vem nesse primeiro horário e vai ser atendido pelos professores. Então, aquele aluno conseguia, tinha lá um atendimento privilegiado, porque conseguiu ver a aula antes, vinha com dúvida, etc. No segundo horário, nós vamos fazer atividades em cima dessa
matéria, vão dar novos exercícios, desafios, etc. No final, vocês vão ser avaliados por um sistema automatizado que é apenas para feedback, não vale nota, mas vale para vocês entenderem se estão acompanhando a matéria, de tal maneira que é um sistema automatizado, não nos deu trabalho para preparar as questões, mas não para corrigir, né? Muito bem. Aí, no início da aula, inclusive, a professora Ana Rosa, que é minha colega na disciplina, colocava musiquinha para receber os alunos, aí os alunos começaram a sugerir música, já teve aquela socialização, aquela interação. Durante a aula, quem gravou a aula era o responsável por fazer as atividades interativas e online e síncronas, né? Enquanto esse professor ficava dando os desafios e interagindo e resolvendo exercício. Então, os outros 2 professores ficavam no chat, atendendo dúvidas específicas, brincando com os alunos, conversando, alertando o professor que estava à frente de alguma coisa que ele esqueceu, ou dando uma dica, está tendo uma dúvida aqui e tal. Ficou uma coisa super dinâmica. Inclusive, outro dia encontrei um aluno e falou: olha, foi a melhor disciplina que eu tive durante a pandemia, adorei, era dinâmico, eu tinha 3 professores ao mesmo tempo, etc, etc. Ou seja, a disciplina ficou melhor do que era quando a gente desperdiçava a mesma aula sendo dada por 3 professores ao mesmo tempo. Nós juntamos 3 Bacana. professores para dar uma super aula. Legal. Nossa, acho que a gente poderia ficar aqui conversando hoje a tarde inteira. Mas a gente já está aproximando do final. Eu queria encaminhar uma última perguntinha aqui, Tori. Aqui, uma central aqui de tutoria. Tornar palatável a alguns professores essas novas tecnologias nas ciências exatas. Alguns não veem motivos para aderir. Perfeito. Queria que você desse uma última palavrinha e a gente já fosse encaminhando assim umas últimas palavras, Tori, para a gente finalizar. Obrigado pela questão. É algo que essa pergunta, há muito tempo eu recebo, eu lembro há uns 20 anos, quando eu coordenei um curso de ciência da computação inovadora aqui em São Paulo, numa instituição nova, que tinha criado uma sala de aula diferente. Em cada carteira tinha um computador embutido, lousa eletrônica, isso no ano 2000, né? Era algo bem inovador, etc, etc. Tal. A gente implantou para o ensino no espaço físico, a gente já usava, na época acho que era o WebCT, não era nem o Moodle, usava um ambiente LMS de apoio. Contei com a participação do professor Moran nesse projeto, cuidando da parte do espaço virtual para os alunos no ensino fisicamente presencial, etc, etc. E uma das perguntas que sempre vinha para mim era: mas como incentivar os professores a usar a lousa eletrônica? Como incentivar o professor e os alunos a usar o espaço virtual? Eu falava: olha, o melhor jeito é pelo exemplo. Você não precisa obrigar ninguém, você dá as opções. Olha, a sala de aula tem lá uma lousa eletrônica, tem um computador na carteira, tem o ambiente virtual, mas o professor tem autonomia, pode dar aula do jeito que ele quiser, né? Mas tem também essas opções. E aí, os professores que aderem antes acabam servindo como exemplo, porque os próprios alunos começam a conversar: o professor fulano fez assim, ele começa a ver que está dando certo. E aí, se o professor tem bom senso e é aberto e sabe enxergar as mudanças que ocorrem ao seu redor, vai cair a ficha em algum momento e ele vai falar: puxa, mas vai ser mais prático para mim, vai ser melhor para os alunos, eu vou lá. Se o professor é resistente e não muda, existe um processo chamado de seleção natural, que vai se encarregar de selecionar esse professor. Grata, Tori. Muito boa a sua fala. Ai, gente, desculpa, minha mesa está tremendo aqui. Olha, eu agradeço a todos que estão participando. Essa palestra vai ficar gravada, então é possível a gente trazer. E, Tori, lá no seu site, né, você convida aí o pessoal para participar, claro, e continuar essa discussão lá num outro espaço que não é esse aqui. Aqui a gente Legal. Só deu trouxe só isso. Tem mais um link que você, se puder divulgar aí, chama ufiscar22.escend.org. Olá, temos um grupo criado aqui. É uma postagem que eu fiz no meu blog, no blog Educação Sem Distância, né, falando sobre esse evento. Aí tem lá os links para as várias palestras. Então, se você não assistiu
a do dia 15, né? Não, do dia 15 é hoje, é do dia 1º. Do dia 1º, e depois quiser assistir, estão lá os links, e lá vocês podem também colocar dúvidas e comentários que eu respondo por lá, né? Eu não sei se o mesmo link... o link que está lá é o link para o pessoal acessar a gravação também. Então, lá tem lá de todas as palestras, e eu também acesso, podem colocar dúvidas lá. ufscar22.snd.org. Então, gratíssima, porque essa é uma discussão que eu tenho certeza que não vai findar aqui, né? O processo continua. E muito obrigada pela participação, né? E até o próximo evento, até a próxima conversa. Muito obrigada. Das hipóteses, no SET em PET. No SET em PET, isso mesmo. Nós teremos um grande congresso aí. Valeu. Em novembro, hein? Olha, até em novembro. Tem ainda a chance de submeter para painéis, né? Acho que sim, isso. Então, vejam lá, entrem lá no site do SET em PET, que ainda dá para você submeter propostas, tá? E em novembro, aqui em São Paulo, na Universidade Mackenzie. Isso. Um abraço. Muito obrigada, tudo pessoal. Bom, obrigado. Até a próxima. Abraço. Tchau. Tchau.